se oferecendo então para ajudar então e reconstruir o povo junto, e reconstruir então junto com o povo de Deus. A palavra diz que Zorobabel, que era ali então o governante do povo naquele tempo, não aceitou. Disse não convém que vocês se reconstruam conosco agora esse tempo. Não convém que nós reconstruamos. Ou seja, o que Zorobabel disse para eles foi o que acontece nos nossos tempos hoje também, irmãos. Nós não vamos fazer o ecumenismo. Ecumenismo é a junção de várias religiões, adorando vários deuses, né? Hoje já existe, né, um templo em Dubai, que foi inaugurado, que ele é assim, ele é ecumênico. Então tu chega lá, tu vai aqui no Brasil, vai para lá, e tu é cristão, pode ir lá adorar, não tem problema. Porque o cara, eu sou budista, adora. O cara é umbandista, né, das matrizes africanas, adora. É um templo só. Essa é a ideia, irmãos, o universalismo das religiões. Mas nesse tempo, então, eles tentaram fazer isso, mas o governante Zorobabel disse, não aceito. Nós não vamos aceitar, então, fazer essa reunião e adorar, então, o nosso Deus. E hoje, e aquele tempo não, mas hoje é usada a ideia do quê? Não, o importante é o amor. Não que não seja importante, irmãos, a nossa visão cosmocristã, que se fala, ela é esperança, fé e amor. Fé, esperança e amor. Amor de Deus. Mas não quer dizer então que não, fala o amor, vamos se reunir tudo e vamos festejar junto, o que importa é o amor. Não, esse povo aqui lembrava porque que eles foram para o cativeiro de Babilônia. Ele lembrava que eles foram e ficaram 70 anos cativos por causa das alianças que eles fizeram com outros povos, pela adoração e idolatria que eles faziam lá atrás. Então Zorobabel agora vendo essa proposta, ele olha, dá uma pensadinha e fala, será que nós vamos voltar para a Babilônia? Não, acho que é melhor nós ficar sozinhos que não acompanhados. Nós vamos reconstruir sozinhos, porque foi nós que fomos chamados para fazer essa reconstrução. Então eles lembram do motivo deles terem ido, da idolatria que levou eles, das alianças que eles fizeram, por eles terem feito lá atrás e terem ido à Babilônia. Então Zorobabel disse, nós não vamos fazer essas alianças. Não vamos fazer isso, porque o povo fez alianças, começou a adorar falsos deuses e foi cativo por isso. O juízo de Deus para eles foi isso. Vão para a Babilônia, por causa da desobediência, por causa das alianças erradas que vocês fizeram. Então, irmãos, esse povo ao receber esse não, fizeram uma coisa. Começaram a desanimar o povo. Isso que acontece, irmãos. Quando você nega algo de estar junto, numa situação dessa, né, irmãos, de um ecumenismo, as pessoas vão virar as costas para ti. E não só vão virar as costas para ti, como vão começar a apontar os teus erros. Vão começar a achar os teus erros, as tuas falhas. E foi isso que esse povo fez. Eles começaram então a desanimar o povo. Sabe, vocês não deixam nós construir com vocês, então nós vamos desanimar. Começaram a desanimar o povo, mas não só desanimaram o povo, mas eles também agora fizeram o que? Alugaram conselheiros. Pagaram pessoas. Alugar é pagar. Pagar pessoas para ir lá e desmotivar o povo. E foi assim o trabalho deles, e foi assim até frustrar os planos da reconstrução. Foram fazendo oposições, foram fazendo, até chegar a um ponto, irmãos, de escrever uma carta para o rei. Falaram assim, rei, tu liberou eles daí, né? Eles vinham aqui reconstruir o templo. Só que o seguinte, esse povo é forte. Olha, eu quero lembrar ao Senhor que quando eles reconstruírem esses muros e construir esse templo, eles não vão pagar mais imposto. Eles não vão fazer mais nada, é o seguinte, eles vão se levantar. E eles são fortes, já venceram outras vezes, agora são fraquinhos, mas vão ser fortalecidos. Porque eles sabiam o poder de Deus que estava sobre aquele povo. O inimigo sabe o poder de Deus que há sobre nossas vidas. E por isso ele tenta te desanimar. Assim também, então, eles tentaram desanimar, tentaram parar aquele povo. E o que aconteceu com o povo? Irmãos, Esdras, capítulo 4, verso 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Isso até o 2º ano do reinado do rei Dário, rei da Pérsia. Parou, irmãos. Eles chegaram num tempo que eles tentaram de tudo, desanimaram o povo, foi desanimando, foram parando o povo. Por fim, eles falaram, não, é o seguinte, vamos escrever essa carta para o rei. Escrever essa carta, o rei mandou uma carta de volta e disse, não, pode parar. Pode parar essa obra, irmãos. Irmãos,
sabe o que eu entendo com isso? Parar a obra de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano em todas as coisas, irmãos. Ele fala que Ele é o Senhor dos exércitos. Ou seja, os maiores exércitos do mundo estão sob a soberania dEle. Ele que manda. Ele que permite, até no limite, tem um limite. E sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Deus permitiu que a obra fosse parada para provar o povo. Para provar como é que ia ser a reação do povo. Irmãos, e eu digo para vocês, infelizmente, irmãos, essa é a verdade, a realidade nossa hoje. Muitos cristãos no Treviso aqui, eles estão orando para essa igreja fechar. Eles oram para fechar, irmãos. Sabe por quê? Porque eles vão ser cobrados. Até tinha uma igreja ali, mas fechou, agora eu estou livre, não preciso lugar nenhum. É a posição, irmãos. Eles dariam glória a Deus se parasse. Se não tivesse nenhuma aqui, melhor ainda, porque é longe as outras. Na minha cidade não tem nenhuma igreja. Mas dando glória. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos aqui em comunhão, quando nós estamos na igreja caminhando com Cristo, nós não pecamos em paz, meus irmãos. Aquele crente que vem no culto, aquele crente que frequenta a igreja, aquele crente que está sempre em comunhão com Deus, ele não peca mais em paz. Não tem paz em pecar. O Senhor sempre está corrigindo nossos caminhos, sempre corrigindo nosso caminho, sempre corrigindo nosso caminho. Agora tu para de ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja de Cristo. O que acontece? Só ladeira abaixo. É só dali para frente. Mas então, irmãos, eu quero entrar no texto aqui e entender o tema de hoje, porque é tempo de despertar. O verso primeiro, então, agora voltando para Ageu, fala que veio sobre o profeta Ageu agora, então, a palavra do Senhor. Ou seja, veio o Senhor agora a falar com aquele povo através de Ageu. E aqui fala que no segundo ano, então, do rei Dário, já havia se passado aí um bom tempo, irmãos. Ageu aqui começa aqui, então, informando, essa palavra começa nos informando no verso 1 aqui, que já havia passado um tempo específico já, a qual o povo tinha recebido aquela palavra para reconstruir, a qual o povo, por causa das oposições, parou. Mas nesse intervalo de tempo tinha se passado 16 anos, irmãos. 16 anos, eu quero dizer com os irmãos essa noite, imagina, irmãos, o seguinte, imagina, nós temos 3 dias sem vir para o culto. Os 3 dias sem estar com uma comunhão com Deus. Uma semana, exemplo. Porque, irmãos, se nós não temos um tempo para vir num culto como hoje, peraí, não vem me dizer que nós tiramos um tempo. Não, eu tirei 1h30 em casa para ouvir a palavra de Deus. Não tirou, irmãos. Não adianta nós mentir para nós mesmos. Nós não tiramos. Se você tirou esse tempo agora, foi específico. Você falou, olha, eu vou tirar esse tempo de 1h30, eu vou estar lá, porque Deus vai falar comigo essa noite, eu vou adorar o nome dEle. Agora imagine 16 anos. Imagine os resultados, irmãos. Nós queremos uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, vamos botar um mês, mas ficar sem ter comunhão com Deus. O que você vai querer fazer da tua vida? Irmão, tudo menos buscar Deus. Tudo menos querer ouvir a palavra de Deus. Tudo menos orar. Tudo menos o reino do céu. É aqui e agora. Então imagine, irmãos, agora esse povo de 16 anos. 16 anos com uma carga branca. Imagine o que teve agora atrás, há não muito tempo, né, irmãos, a pandemia. Mas o que é a pandemia? Alguém lembra, irmão? Daí ficava aquele fecha, abre, volta, vai, vem. Quase 2 anos. Agora imagina 16 anos. Irmãos, nós tivemos um aperitivo disso que esse povo passou. E quando veio os decretos do governador dizendo, não pode abrir igreja, não pode isso, vai fechar tudo, tem que fechar tudo. Teve crente que, ainda bem, vou fazer minhas coisas. E aqui, enfim, parou tudo isso aí. E é uma triste realidade, irmãos. Porque tem crente hoje que tu conversa com eles, e conversando com o irmão essa semana, o irmão falou para mim, eu conversei com o cara lá, e ele ia numa igreja lá em Suma. E ele falou, eu falei para o cara assim, como é que tá, meu irmão? Como é que tá com Deus, a tua comunhão e tal? E a gente sabe que esse irmão tá ladeira abaixo. Mas enfim, aí ele disse para esse outro irmão assim, não, foi desde a pandemia, né? Depois da pandemia eu não fui mais lá, na igreja,
não fui mais e tal. Aí esse irmão fez uma pergunta assim, irmão, mas você não tem saudade assim? Né? A pandemia já acabou, já faz tempo já. Não tem saudade? Aí esse irmão falou assim, eu tenho. Saudade dos irmãos, conversar com os irmãos. Comunhão com Deus? Zero, irmãos. Saudade de quê? Não, irmãos, que eu não queira ter saudade, que eu não devo ter saudade de estar em comunhão com os irmãos. Mas, irmãos, a minha maior importância, a comunhão é com Cristo. Aí outro dia encontrei com um copão assim de 500 ml de chope, e a hora que ele me viu, ele travou e ficou assim com aquele desmado. Onde é que eu jogo isso aqui? Não é meu. E agora? Eu falei, bebe, irmão, bebe mesmo. Não tem problema. Porque a gente já sabe como tá, mas não sei por que eu constrangi. Não tem que se constranger. Pode continuar, irmão. Mas o que? A falta de comunhão, irmãos. Então assim, a diferença nossa, para aquele que está lá fora, a diferença nossa para um assassino, é que nós temos um freio de mão chamado Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, segurando, travando. Porque se Deus falar assim, não, vou dar um 16 anos para vocês. Meus irmãos, meu Deus, misericórdia tem de nós. 16 anos, irmão, sem comunhão com Deus, mas assim à vontade. É a mesma coisa que pegar agora, nós temos os nossos pequenos aqui, né? Os irmãos que têm os pequenininhos aqui, que nem a idade da minha, 3 anos. É o seguinte, vamos sair na rua e vamos falar assim, larguei a tua mão, faz o que tu quiser, come o que tu quiser, vai por onde tu quiser, faz o que tu querer. O que vai acontecer? Só caminho de morte, meus irmãos. Caminho de morte. Vai chegar naquela ponte e vai olhar para baixo, que bonita a água lá embaixo. Vamos pular. Pois é, né? Vamos pular, mas parece que é uma pedra. Não é reflexo, será? Eles nem vão pensar assim, irmão. Nós ainda pensamos lá assim mesmo. Eles vão pular com tudo. Assim é nós, se Deus soltar o freio de mão, se Deus soltar a nossa mão e dar pode ir, 16 anos de folga. Então, irmãos, voltando aqui para o texto. Imagina, irmãos, nós ficar 16 anos, imagina como que vai ficar. Porque nós vamos olhar para quê? Para nossas prioridades. Esse povo não foi diferente, então ele começou a olhar para as suas prioridades. 16 anos eles ficaram longe da obra do Senhor, longe da reconstrução, longe daquilo que o Senhor tinha chamado eles para fazer. Aí imagina se nós ficássemos, irmãos, 16 anos longe da obra de Deus. E quando eu falo obra de Deus, irmãos, não é o templo aqui em si. Não que isso não seja a obra de Deus. Porque se alguém chega aqui e fala para nós, certo, por isso, quando as pessoas vêm aqui visitar a nossa igreja, eu vi foto e falam para mim assim, pastor, bonita a igreja de vocês, hein? E as fotos que linda. Sabe o que isso acontece? Sabe o que isso demonstra, irmãos? Nosso amor pelo nosso Deus. Está bem bonitinho, as paredezinhas bem branquinhas, o banheirinho lá bem limpo, as coisinhas bem cheirosas, tudo arrumadinho, tudo organizadinho. As pessoas olham e falam, olha, isso aí é reino de Deus. As pessoas se dedicam aqui, elas amam o Deus que elas servem. Elas amam, não é uma mulamba, não é uma coisa nada suja, é coisa tudo caprichada, que é para Deus. Mas a obra de Deus é muito mais que isso, irmãos. Agora, se nós ficássemos 16 anos afastados de Deus, recebendo essa carta branca, 16 anos de pandemia, sem igreja, sem nada, como eu falei, muitos dariam glória a Deus, falaram, que bom, graças a Deus. Deus, que bom, como disse o cara aqui, como é que é? Que bom que Deus enviou essa pandemia aí. Político bem famoso. Mas enfim, irmãos, nós vamos falar, que bom, recebemos uma carta branca agora, e qual seria a nossas prioridades? Cuidado que é nosso. E esse povo fez isso. Esse povo então agora começa a fazer isso. Então o que Deus está falando para nós hoje, irmãos, é que da mesma forma que Ele falou com o povo lá de Israel naquele tempo, Ele também usou o seu servo Ageu para falar naquela época, despertando o povo para lembrar da importância de ouvir a sua voz. Assim Ele também está falando conosco essa noite. A importância que há para nós de estar reunidos nessa noite, irmãos. A importância que há de nós estar reunidos nessa noite, uma noite de culto de ceia, uma noite de culto de comunhão, irmãos. É muito importante, irmãos. Eu glorifico a Deus por isso, porque você separou esse tempo, está frio, e a tua vontade era qual? Ficar em casa. Imagina 16 anos de friozinho, vontade de ficar em casa todo dia. Aleluia. Então, irmãos, esse é o tempo que nós precisamos estar sensível, disponível para ouvir a direção do Senhor em nossas vidas. Aí o verso 2 então vai falar, irmãos, vai dizer assim, verso 2, 3 ali, deixa eu ver, verso 2, assim falou o Senhor dos Exércitos, este povo disse, não veio ainda o tempo,
o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Quando a gente chama a atenção do povo lá fora e fala assim, olha, povo, vamos reconstruir de novo. Deus está falando aqui que nós devemos reconstruir. Ele fala antes assim, o Deus dos exércitos, quer dizer, o Deus que comanda tudo. Quer dizer, se Ele mandou nós parar, Ele mandou nós continuar. Não é para permanecer parado agora. Se permitiu, né? Que não foi Deus que mandou parar, mas foi as oposições que fizeram parar. E o que o povo disse? Ainda não veio o tempo. Você já ouviu isso ou não? Eu já. Muito, irmãos. Eu já dei essa desculpa. A minha mãe, que está aqui hoje, essa noite, glória a Deus pela vida dela, orava por mim e falava assim, meu filho, Jesus é melhor para ti. Jesus não sei o quê. Sabe o que eu falava? Ainda não é meu tempo. É ou não é assim que muita gente fala? Não é assim, quantas vezes você falou isso aí já? Deus te chama para algo e fala, não é chegada a hora ainda. E quando, irmãos, eu pergunto, quando é chegada a hora? Quantas vezes o Senhor nos chama e nós temos o quê? A desculpa de dizer, não, ainda não é o tempo. E a pergunta, irmãos, então, que não quer calar é, quando será o tempo certo? Quando será o nosso tempo certo de se focar, de despertar para a obra que Deus está fazendo, irmãos? E eu glorifico a Deus, porque aqui, irmãos, eu falo para os irmãos, mas eu tenho assim a convicção, mas Deus fala para mim assim, ó, prega que o meu povo tem. Se você tinha dúvida no teu coração, você fala, será que eu estou fazendo? Será que eu acho que vou dar uma paradinha? Não pare, meus irmãos. Não pare. Talvez você está fazendo, não, pastor, mas eu já estou fazendo, eu estou tranquilo. Mas talvez você amanhã ia pensar assim, não vou mais, não vou parar, eu vou isso, não vou fazer algo, vou cuidar das minhas coisas. Que são importantes. Agora a pergunta então, irmãos, que não quer calar é, quando será o tempo? Será que será o tempo de quando nós estivermos no leito de morte? Você já viu isso ou não? Eu já vi muitos, irmãos. Muitos têm agora que estão no leito de morte e falam assim, Senhor, tu me der mais um ano de vida, eu vou te servir. Agora que está podre já na cama, agora que já não aguenta mais nada. A vida inteira, a fortaleza, o sebo no rio que a gente fala, estava forte, estava viçoso, estava ali. Só aqui, só minhas coisas, eu, para mim, para nós, para pai, eu. Fraco. Vou morrer. Ô Jesus, lembra de mim, né? Agora é chegado o meu tempo. Dá mais um aninho, 4, 5, uns 10. Nós vamos ter 10. Eu vou te servir. E olha, irmãos, tem outros que fazem isso e ainda não servem. Não serve, irmãos, que passa isso aí, sai lá do hospital, a primeira coisa que faz, vou cuidar das minhas coisas de novo. Porque eu fiquei agora 3, 4 meses no hospital e minhas coisas acumularam tudo, e agora meus problemas acumularam, eu tenho que resolver isso, resolver aquilo. Jesus, tu me entende, né? Põe nas coisas assim. Deixa eu resolver minhas coisas aqui. Então qual é o tempo, irmãos? Qual é o tempo? O tempo que nós estiver fraco e cansado. Para nós falar, Jesus, me dá uma força para me te servir, me ajuda aí, me cura que eu quero te servir, me dá mais um tempo. Então, irmãos, nós sempre temos desculpa. E já disse um sábio, eu sabia dessa frase, não lembrava, hoje eu pesquisei, o nome dele é Benjamin Franklin. Ele disse assim, aquele que é muito bom em dar desculpas, nunca bom em nada, nunca é bom em nada. Porque sempre tem desculpa. Mas, isso aqui eu não consegui fazer por causa disso. Aí fala assim, mas isso aqui, tu é bom? Mais ou menos, porque eu não consigo tal coisa. Então sempre está dando uma desculpa. Irmãos, de desculpa nós temos um monte, esse povo tinha um monte de desculpa. Porque os samaritanos não fizeram oposição. Porque ele mandou uma carta. Porque não sei o quê. Porque ainda não é tempo. Porque então, as desculpas eram várias, irmãos, eram muitas as desculpas. E as desculpas que nós damos, sabe qual é? Sou jovem demais. Quando a gente é jovem, né? Eu era essa desculpa da minha mãe. Eu falei, meu filho, você é jovem demais. Olha, irmãos, se eu tivesse me entregado nas mãos do Senhor antes, para tudo há um tempo, mas se eu tivesse, então por isso quando eu olho os jovens assim, que estão agora servindo ao Senhor, eu falo, imagina daqui 40 anos, como é que vocês não vão estar, irmãos? Glorifica a Deus, eu quero ensinar, passar o ensinamento mais correto possível para vocês, para que daqui a quando vocês tiverem 40 anos na minha idade que eu tenho agora, vocês falam, 40 no Senhor. Aleluia. E faz 20 anos, 25 anos que eu já estou no Senhor. Servindo ao Senhor, aprendendo e fazendo as coisas corretas, irmãos.
não, eu sou jovem demais. Não, que agora eu vou casar. Não, que agora eu sou casado. Não é assim? A palavra não fala que Jesus chamou para festa. Não, eu comprei a junta de boi, agora eu tenho que testar meu boi. Não, eu comprei uma terra, agora eu tenho que plantar. Não, eu casei agora, estou nas noites de núpcias, como é que eu vou te servir? Sempre há uma desculpa da nossa parte, irmãos. E olha que nós somos bons em desculpa, como eu falei. Agora eu sou casado. Não, antes eu ia casar, agora eu sou casado. Não, agora eu tenho filho. Que eu oro com filho mesmo. Então qual será a nossa desculpa perante o Senhor naquele dia, meus irmãos? Não há desculpa. Não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa, irmãos, porque nós podemos dar desculpa para nós mesmos, para outra pessoa, mais para Deus. Não há desculpa que vai encaixar. Não vai ter desculpa nenhuma. Vai chegar, eu era jovem demais, Senhor, eu era velho demais, eu era pobre demais, eu trabalhava demais. Naquele dia nenhuma desculpa haverá. Verso 3. Veio, pois, então a palavra do Senhor novamente, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo que habitares em casas apaneladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Deus fala novamente aqui, então, irmãos. E verso 4, então, ele fala. Verso 3 ali, né? Fala novamente no verso 4 que eu li agora. Acaso há tempo de vós habitares em casas apaneladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Deus aqui faz uma pergunta para o povo. O povo de Israel aqui, irmãos, estava preocupado em construir suas próprias casas. Mas ele negligenciou então a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. Eles estavam adiando a obra do Senhor e justificando as suas ações. Não, nós estamos adiando aí porque nós estamos cuidando do que é nosso. Depois nós vamos fazer o teu. Dá um tempo, né? Deus não me incomoda. Então aqui, Deus chama a atenção desse povo. Chama a atenção da prioridade que eles deviam dar em relação à casa deles, à casa do Senhor. Irmãos, não é pecado ter uma casa bonita, não. Não vejo, o pastor não está falando isso não. Falando, o pastor não quer, eu vou rabiscar a parede da minha casa. O pastor disse que nós temos que ter uma casinha feia. Não, casa bonita, irmãos. O problema é nós focar na nossa casa e não focar na obra de Deus. Focar nas nossas coisas e esquecer a obra de Deus. É prioridades que Deus está falando aqui. O pecado deste povo não era adultério. O pecado desse povo não era assassinato. O pecado desse povo não era idolatria. Porque até quando convidaram eles para idolatrar, para fazer idolatria junto, para fazer comunismo, eles falaram, não. O pecado desse povo era as prioridades. Estava nas prioridades, então, que eles estavam aqui agora, a palavra diz que eles estavam fazendo casas apaneladas. Alguns estudiosos dizem até, irmãos, que quando eles vieram de lá, da Babilônia, eles trouxeram junto o ouro, o rei deu para eles madeira, várias coisas para eles trazer de lá, importar de lá. Coisa boa, coisa fina. E alguns estudiosos dizem que esse povo agora pegou, e já que a obra parou, sabe o que eles fizeram? Pegaram essa madeira que era para usar no templo e começaram a fazer a casa para eles. Só casinha top, só cedro do Líbano, só madeirinha de lei, como nós falamos hoje. Não era pinos não. Então o Senhor chama a atenção deles e fala, a casa para vocês, agora fazer casas para vocês apaneladas. Ou seja, focar nas coisas de vocês agora e não focar nas minhas coisas. Ou seja, irmãos, o povo tinha tempo, eles tinham os materiais para investir na obra de Deus, mas eles estavam focados nas suas coisas. Eles estavam focados no carro deles, se fosse para nós hoje, né? No carro, na casa, na carreira. E aqui eu chamo a atenção para nós hoje, que é dia dos pais, né, irmãos? Para nós os pais. Eu tenho 3, agora, né, o Pablo e a Lúcia. E a Alice, daqui a pouco mais uns 4. Mas, irmãos, o meu foco hoje, não que seja errado, não é, o meu foco hoje é assim, ó, vocês querem se formar? Querem ser advogado? Ah, quero. Querem ser engenheiro? Querem ser astronauta? Quer, sei lá, qualquer outra profissão. Eu ia falar que mergulha no mar, não é mais, como é que é, marinheiro. É só maneiro para o pai, papo? Pode ser. Mas a prioridade é conhecer o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, porque se nós ensinar nossos filhos a só adquirir esse mundo, só querer as coisas desse mundo, nós vamos ser muito tristes no futuro. Nós vamos ser pai triste, porque lá na nossa velhice, com certeza vai ter tempo para nós ser crente. Nós vamos ser cristão verdadeiro. Porque nós estamos cansados, não tem mais nada para nós fazer, que nós estamos fazendo já resolvendo e tal. Eles estão formados, a gente vai, está tudo formado. Meus filhos estão tudo de boa.
Aí nós vamos olhar para eles e falar assim, e aí, meu filho, como é que está a vida espiritual? O que é isso? Vida espiritual. Como é que está Deus? Qual deles? Eles não vão conhecer Deus, porque eles vão olhar para nós. Vão olhar para nós e falar assim, pai, Deus sempre me ensinou a buscar minhas coisas primeiro, a resolver minhas coisas primeiro, a botar tudo em prioridade primeiro, priorizar todas as coisas aqui nessa terra. Ou seja, irmãos, a dificuldade nossa hoje, aquela coisa para nós, irmãos, como pais hoje, é ensinar nossos filhos a viverem sem Deus. E sabe que Deus existe, mas vive sem Deus. E viver sem Deus é terrível, irmãos. Por isso que muitas pessoas estão lá fora e não voltam hoje para a igreja, porque passou a pandemia, eles não morreram e viram que não vão morrer, que estão com a saúdezinha perfeita, e falaram, aprendi a viver sem Deus. Que beleza. Vou cuidar das minhas coisas. Isso é terrível, irmãos. Então nós ensinamos nossos filhos a temer a Deus, a amar a Deus, antes de todas as coisas. Então entender e mostrar para eles que a vida deles, irmãos, por mais interessante que seja, os seus interesses sejam os maiores, mas que eles devem estar sempre debaixo da guarda do Senhor Jesus Cristo. Sempre debaixo da guarda de Deus, sempre, irmãos, sempre, sempre, sempre. Sempre dando prioridades para a obra de Deus. Então, irmãos, é tempo de nós dar uma prioridade para o Senhor. Como eu falei, não é errado ensinar os filhos a adquirir, a possuir, a fazer uma carreira profissional. O erro é deixar a obra de Deus de lado. Assim não, você vai ser assim, tu vai se formar, tu vai andar, tu vai caminhar. É o seguinte, tu vai para a igreja, tu vai conhecer. Sabe o que acontece, irmãos? Por mais que ele vire um engenheiro muito famoso, que ele vá para a NASA, ele vai estar lá e vai estar contemplando a criação de Deus. Lá do céu falando assim, olha, o cara vai eu vi uma lágrima escorrendo, subir no teu olho, porque não vai escorrer, né? Porque lá não tem gravidade, né? A lágrima sobe. Vi uma lágrima subir no teu olho agora, o que aconteceu? Não, lembrei do meu pai. Que lindo, irmãos. Lembrei do meu pai. Meu pai falava que Deus é o autor de toda a criação. E agora eu aqui de cima contemplo tudo isso. Que lindo que Deus fez. Agora ele chorar e falar assim, por que essa lágrima está subindo aí? Estou com saudade do meu pai, ele não tinha muita comunhão com ele, porque ele me ensinou a ser um cara que ia pensar no futuro e tudo, e hoje ele nem está aqui para saber, nem está aqui para ver que eu estou aqui em cima. Não adianta de nada, irmãos. Ele nem sabe quem é o Criador. Então, irmãos, como eu disse anteriormente, irmãos, o nosso erro é deixar a obra de Deus de lado. O tempo físico aqui, irmãos, mostra, como eu falei anteriormente, muito do nosso amor pela obra de Deus. As pessoas chegam e olham e falam assim, olha, esse pessoal dessa igreja se dedica à obra de Deus. Até o ímpio passa lá e olha lá fora e fala assim, olha as fotinhas no Facebook, tu acha que ninguém olha, irmãos? Todo mundo vê. Não vai lá e curte, mas vê, dá uma observadinha, deixa eu ver. Ó, fulano está indo no culto. Eu vou fazer uma pressãozinha para ele. Vou botar na pressão. Ó, mas bonitinho que negócio. Mas isso aqui não tinha. Isso aqui fizeram agora. Olha aqui, isso fizeram agora. Estou caprichando, sou caprichoso. Já vê pessoas aqui que, da circunvizinhança, botaram a cara na porta e estavam fazendo uma coisa. Bonito, nem parece a mesma coisa, só. Quem está com cara de igreja, isso aqui é uma igreja. Então a obra de Deus, irmãos, mostra muito, até essa obra física aqui, mostra muito, o tempo físico mostra muito, irmãos. Agora a obra de Deus, irmãos, não se resume também só aqui, no tempo físico. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Os irmãos não entendam mal, assim, falando, sabe, o pastor está falando só que nós temos que deixar bem bonita essa sala, construir um novo templo, fazer igual o povo de Deus. Não, irmãos, a obra de Deus, ela começou antes do nosso nascimento. A obra de Deus na nossa vida não se resume só num templo. Não se resume só em pregar, irmãos. A obra de Deus se resume, irmãos, em muitas outras coisas. Muitas outras coisas, porque a palavra diz que nós nascemos mortos, nossos pecados e delitos. Então a obra de Deus começa nos trazendo primeiramente a vida. E essa vida com Cristo. Onde eu fui na sede, lá o irmão Samuel pregou jovem sobre Nicodemos. Quando foi se encontrar com o Senhor Jesus, que com ele de noite, e o Senhor disse para ele, necessário te é, Nicodemos, nascer de novo. Aí no final eu falei com o Samuel, eu falei assim, irmão, sabe, né, porque nascer de novo, né? E todos nós nascemos mortos. Pastor, é verdade, todos. Nascidos mortos. Nascemos mortos, nossos pecados e delitos.
Mas quando se encontramos com Cristo, quando o Espírito Santo vem sobre nossas vidas, Ele traz a vida novamente para nós. Agora não somos mais, agora só humanamente vivos, mas espiritualmente vivos. E a palavra agora diz que nós já não vivemos mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a obra começa trazendo vida para nós com Cristo, irmãos. E essa vida com Cristo nos leva a uma nova realidade, a realidade do reino de Deus. E nele então nós temos o compromisso de viver uma vida para a glória dele, para a glória daquele que levou nossos pecados, como falamos essa noite no Gudicei aqui na cruz. Então nós vemos uma nova vida agora em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, tudo seja para a glória de Deus. Ensina isso ao teu filho. Fala, filho, ó, comeu bem hoje, comeu para a glória de Deus. Trabalhou, foi uma bênção no trabalho, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo. Então, irmãos, quantas vezes nós adiamos a obra de Deus em nossas vidas? Quantas vezes, irmãos, ficamos ocupados com nossos próprios interesses, negligenciamos a edificação do reino de Deus, que não se trata só de um templo físico. Então é tempo, irmãos, de nós despertar para as prioridades e colocar Deus em primeiro lugar, dedicar tempo, nossos recursos para a obra de Deus. Eu quero me encaminhar aqui, deixa eu ver, está quase no horário. Estou começando a usar o celular aqui para não me perder, eu tenho que ser certinho. Então, irmãos, aqui Ageu continua a mensagem aqui alertando o povo sobre as consequências das suas escolhas erradas. Eles buscavam seus próprios interesses, seus próprios benefícios, mas Deus aqui vai mostrar que havia frustrado todas as tentativas desse povo prosperar. O Senhor lhes lembra que tudo o que eles conquistavam não lhe fazia satisfação, não trazia satisfação nenhuma. Nós vamos ver isso no verso 5 aqui em diante. Olha só. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Primeiramente ele chama a atenção desse povo passado. Considera o vosso passado. Vocês lembram muito bem de onde é que vocês estavam? Vocês lembram muito bem de onde vocês ficaram? 70 anos. E nós, irmãos, precisamos aprender com o nosso passado. O passado, ele nos ensina muito, irmãos. Quando nós começamos a ficar soberbos, nós damos uma olhadinha no retrovisor. Tá, retrovisor, fala menos. O retrovisor vai te mostrar quem tu era. Vai mostrar onde é que tu estava. Vai mostrar que tu era da Babilônia, que agora está no reino dos céus. E que agora nós devemos viver como cidadãos desse reino. Então, irmãos, com o passado nós aprendemos muitas coisas, irmãos. Aprendemos a não cair nos erros do passado. Então, irmãos, precisamos aprender com o passado para não cair nos nossos mesmos erros no futuro. Muitas vezes o passado será o nosso guia do presente. Ele vai nos guiar no presente para um futuro melhor. Quer tomar alguma decisão certa? Muitas vezes é necessário você olhar para trás, olhar para o teu passado e falar, vem comigo passado, não para viver ele de novo, mas para te tomar uma decisão no futuro. Vem comigo, me explica como é que foi. Foi assim, deu errado. Obrigado passado, pode voltar lá para trás, tá? Era só para te consultar. Vou fazer diferente. Então Deus fala aqui com esse povo, olhe para o passado, olhe para ver quem vocês eram, vocês estavam lá na Babilônia, ou para nós hoje, irmãos, olhe para quem éramos e quem o Senhor Jesus nos tornou hoje, a obra que Deus fez na nossa vida, a obra que Ele faz e continua fazendo e transformando as nossas vidas todos os dias. Precisamos olhar então, irmãos, como estávamos na Babilônia, aonde nós fomos tirados e resgatados, para sermos gratos hoje e fiéis no futuro. Nós não conseguimos ser fiéis no futuro. Se nós não fizermos isso, irmãos, se nós não olharmos para o passado, nós não vamos conseguir hoje ser grato. Porque você olha e fala assim, eu estou aqui por causa que eu sempre resolvi as coisas, sou um cara bom, sou um cara muito bom. Não, irmãos. Olha o passado e pensa, Jesus é bom, por isso que eu estou aqui hoje. Seja grato hoje e que você vai conseguir ser fiel no futuro com Deus. Verso 6. Tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos.
vestivos e ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saquitel furado. Ou seja, irmãos, o povo aqui não encontrava satisfação em nada. Em nada, e isso aqui mostra que é um tratamento de Deus. Porque nós vemos, irmãos, quando nós se afastamos de Deus, quando as pessoas, tu conversa com alguém que está afastado da obra de Deus, afastado de Deus, tu fala com a pessoa nunca está satisfeita com nada. Tu olha para ela, tem um carro top, teu carro com pneu careca, o teu. E tu olha para o teu e fala, glória a Deus para o meu carrinho com pneu careca, ele me leva, me traz, mesmo. Aí tu olha e o cara está com um carro top. Aí chega para ele, mano, mesmo, mano, como é que tá? Estou incomodando com esse carro aí. Bom, mas não gosto dele, banco, tá minhas costas. Estou pensando em trocar. Mas aí, tem 70 parcelas para pagar, mas vou financiar mais 70 e mais. Vou botar mais 40 ali em cima, mais. Aí tu olha e fala assim, Deus, para que isso? Por que não me dá uns 4 pneus, irmão? Está faltando o meu. Não há uma satisfação, irmão, uma insatisfação, tentando buscar mais, tentando querer mais e querer mais. Isso Deus mostra que eles nunca vão ter satisfação, porque vai ficar um buraco, irmãos. Um buraco, esse povo há 16 anos separado agora da obra de Deus, parado na obra de Deus. Ou seja, eles tinham umas casas lindas, não era suficiente. Hoje não é diferente, irmãos. Se eu perguntar para os irmãos, não precisa ir muito longe, quantos de vocês conhecem que tem uma casa linda, mansão? E você sabe que não está satisfeito, que não há satisfação. Você conversa com aquela pessoa, ela fala assim, olha, mansão, pessoa com depressão, pessoa no buraco, a pessoa no álcool, a pessoa na droga, achando espaço em tudo que é coisa, tentando preencher aquele vazio dentro de si, tendo tudo. Eu falei com o Paulo lá na casa do Paulo sábado, nós estávamos conversando, eu falei assim, pai, é engraçado, né, meu irmão, que Deus é tão maravilhoso conosco que Ele só dá para nós o necessário. E para o mundo Ele dá tudo o que eles quiserem. Porque o mundo trabalha com a força do braço, não na vontade de Deus. O mundo vai lá e luta e troca, e compra e vende, e pega e compra, e calota aqui, calota todo lá, e pega mais um pouco lá e tal. Eu falei, mas está prosperando aquele louco ali. Aí tu vai conversar com o louco falou assim, semana passada eu tentei me matar 2 vezes. Olha, por quê? Um vazio, irmãos, um vazio existencial. Um buraco dentro do peito. Uma insatisfação que nada satisfaz. Nada satisfaz o homem naturalmente, irmãos, se não for Cristo. Não for Cristo na nossa vida, nada satisfaz. Você lutar, relutar, lutar e relutar. Esse povo plantava muito e colhia pouco. Esse povo se vestia, mas não se aquecia. Esse povo recebia salário, entrava num bolso furado, caía fora. Não sobrava nada. Ou seja, nada satisfazia. Nada satisfaz quando estamos fora da direção de Deus, meus irmãos. Nada satisfaz, nada traz conforto. Eles bebem e continuam com sede. Eles comem e continuam com fome. Eles vestem e continuam com frio. Eles recebem, gastam tudo e o salário some. Já conversou? Já, irmãos, já. Já conversou com você? Já pensou assim, o salário meu está dando tantos mil. Salário. Mas essa semana, estou na luta, estou na prova. Senhor, vou cortar minha energia. Nem energia, é o básico, né? É o básico. Está nas drogas? Não está nas drogas. O bolso furado, irmãos. Entra aqui e cai. Cai por baixo, não acha fundo. Deus permite. Deus usa a natureza, nós vamos ver aqui, para tratar com aquele povo e trata com o seu povo também. Então nada satisfaz, irmãos. Quando o homem vive o projeto, não vive no projeto de Deus, nada satisfaz. O povo tinha pressa e zelo nas coisas deles, mas não tinha na obra de Deus. Nada para eles satisfaziam, porque eles cuidavam das coisas deles, eles tinham pressa em fazer as coisas deles, e quando era chamada a atenção deles, falavam, não, ainda não é chegado o tempo. Para com isso aí, que besteira é essa? Eu sou novo demais. Há 16 anos, mas não dá nada. Tenho mais 40 pela frente. Então, irmãos, quando nós negligenciamos a obra de Deus em nossas vidas, irmãos, nós colhemos consequências negativas. Negativa que parece, a aparência é de positiva. É ótimo, foi bom, consegui isso, consegui aquilo, mas no final a conta fecha e dá negativa. Não vai te satisfazer. Eu quero dizer que nem tudo vai ser prejuízo, pode ser que você esteja, que talvez está transmitindo.
Talvez quem esteja nos vendo fale assim, eu tenho de tudo, eu tenho tudo e mais um pouco. E nada me falta. E eu estou longe de Deus e estou bem. Ou está bem financeiramente, mas a alma vazia. Falei aqui que sexta-feira no nosso encontro com os homens, se nós tivéssemos um espelho em casa que refletisse a nossa alma e não o nosso ser, olha, nós íamos ficar chocados. Ou chegasse a olhar a alma raquítica, uma alma sedenta, uma alma quase morrendo, necessitando satisfação em Deus. Então, mesmo, irmãos, que nós busquemos todos os nossos interesses, não encontraremos verdadeiramente satisfação e realização fora de Cristo. Fora de Cristo não tem como, irmãos. Então o tempo é de despertar para a necessidade de buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as suas prioridades. Eu quero me encaminhar aqui para o final, senão nós vamos prolongar muito. Eu vou ler o 7 e 8 rapidamente, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai vosso passado. Mais uma vez, Deus chama a atenção deles para olhar para o passado e falar que subi ao monte e trazei madeiras, e edificai a minha casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, irmãos, Ageu aqui reforça mais uma vez a mensagem do Senhor para que o povo reflita sobre os seus caminhos e tome uma atitude. Deus aqui chama eles para subir o monte, trazer madeira para edificar a casa. E Ele promete aqui aos que fazem isso, irmãos, que Ele se agradará e será glorificado. A promessa é essa, irmãos. Deus se agradará, se agrada disso. Então assim, irmãos, como o povo de Israel foi chamado a agir, nós também somos desafiados a tomar atitudes, irmãos. Então é tempo, mais uma vez eu falo, de despertar para a necessidade de se envolver na obra de Deus, nas suas prioridades. Quando nós se envolver, irmãos, no que é importante para Deus, Ele se alegra e é glorificado em nossas vidas. E as bênçãos que vêm para nós, por mais que para nós pareça tão pequena, ou para outros, assim, só isso aí vai te satisfazer. Os outros é só isso aí, então para você é tudo. É o que você precisa, é o que é necessário. Verso 9 ao 15 para nós encerrar. Esperasse muito, e eis que veio pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, a passo que cada um de vós corre por causa das suas próprias casas. Mais uma vez aqui ele reforça então a prioridade do povo. A prioridade do povo era sempre cuidar de quê? Das vossas casas. E aqui então ele fala, esperasse muito, e eis que veio pouco. O povo esperava muito. E aqui ele fala aqui como um sopro. Verso 9: esperasse muito, e eis que veio pouco. E esse pouco, como me trouxeste para minha casa, eu com um sopro dissipei. Ou seja, o que o povo estava fazendo era trazendo o resto. O povo trazia as coisas para Deus, mas não trazia o melhor para Deus. Não só em ofertas, irmãos, mas eu falo em dedicação, em tempo de oração, em tempo de comunhão com Deus, em tempo de buscar a Deus, de fazer a obra de Deus. Se dedicar mesmo, separar tempo para isso, dar prioridade para as coisas de Deus também. Ou seja, aquele povo fazia, sabe o que? Ele trazia ovelha cega, ovelha doente, tudo que eles traziam era, por sacrifício, era mal, irmãos, aos olhos de Deus. Eles olhavam e falavam, eu vou lá sacrificar para Deus, deixa eu ver qual bezerrinho mais feio. E aquele lá, levavam aquele. Não serve para estar morrendo, está doente. Mas a vaca está doente, pode ganhar e vamos vender para o cara fazer salame. Então, irmãos, Deus aqui, irmãos, explica aqui as nossas razões pelas quais o povo, as razões por quais esse povo aqui estava sofrendo com a escassez e falta de frutos, era porque eles eram negligentes, eles negligenciavam a casa do Senhor, a obra do Senhor, e buscavam seus próprios interesses. Então Deus permitiu a seca, a falta de prosperidade, e permitiu que viesse então sobre eles esse chamado ao arrependimento, para que se arrependesse e voltasse a priorizar. Então o que eu digo, irmãos, para nós essa noite, nós encerrando aqui, é que nós devemos priorizar. Ainda que nós tenhamos nossos interesses, irmãos, que esses interesses não sirvam
como opção para negligenciar a obra de Deus. Porque se nós fizermos isso, irmão, nós vamos estar sujeitos às consequências. Vai ter consequências. Esse povo lá é o povo de Deus, e se você se considera povo de Deus, vai ter consequência para nós também. Vai ter consequência, irmãos. Daqui a pouco vai aparecer uma satisfação no teu peito, e tu não vai entender por quê. Não vai entender o porquê, porque Deus quer você mais próximo dele. Deus quer você mais próximo dele. Mais próximo. E por mais que nós tentamos preencher esse vazio com qualquer outra coisa, Deus não vai preencher. Não vai, irmãos. Não vai preencher, por isso que eu fico tranquilo. Quando eu encontro esses irmãos que estão de diagrama, assim, bem longe de Deus, uma hora ele vai vir. Uma hora ele vai vir. Uma hora o copo de chope vai acabar. Ele vai olhar para o fundo e vai falar, e agora eu faço o quê? Tomo mais um? Não satisfez. Tomo mais um, estou quase vomitando, mas não me satisfez. E uma hora ele vai lembrar da casa do pai. Ele vai falar assim, na casa do pai era melhor, isso aqui não me satisfaz mais. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, vai voltar. Irmãos, para nós encerrar, a seca, irmãos, e a falta de fruto em nossas vidas pode ser, então, um sinal que estamos em desacordo com Deus e com a vontade de Deus. Muitas coisas acontecem, a gente não entende porquê, o para quê, mas muitas coisas é por causa da nossa desobediência. Deus nos chama, Ele nos chama, Ele nos chama. É como um pai que corrige um filho, corrige e fala, e avisa, e avisa. E ele fala, não, vou ter que cortar. Vou ter que cortar os benefícios desse cidadão. Vou ter que cortar, porque senão não adianta, ele não vai mudar o caminho dele. Então o tempo é para nós despertar, irmãos, para a necessidade de priorizar a obra de Deus. E o que eu te chamo nessa noite é porque nós desperte para a obra de Deus e vejamos então a abundância que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Eu quero te convidar a se colocar de pé para nós orar para finalizar. Chamar os irmãos do louvor. Irmãos, então o livro de Ageu aqui, irmãos, nos chama para nós despertar e renovar o nosso compromisso com Deus. É tempo de colocar a obra de Deus, irmãos, em primeiro lugar, buscar o reino do céu, buscar o reino de Deus com ousadia e dedicação, irmãos. Que nós possamos refletir, irmãos, sobre o nosso caminho e tomar uma atitude para a edificação da obra de Deus. Se você está com vontade de parar, eu digo para você hoje, você não pode parar. Não pode e não deve parar. Porque você vai encontrar uma grande insatisfação no teu peito. Talvez tu já se libertou de tanta coisa. Já se libertou de tanta coisa. Já está tão livre de tanta coisa. Do estado depressivo que estava tão profundo. E a hora que você para de ter comunhão com Deus, você vai voltar para tudo aquilo de novo. Vai voltar, irmãos. Vai voltar, porque esse espaço vazio no teu peito vai se abrir. Você vai ter que preencher com outras coisas. Então, meus irmãos, que essa palavra nos inspire, que nos desperte para afirmar um compromisso, renovando-se um compromisso com a obra de Deus. Que Deus nos ajude a colocar essa palavra em prática. Falo nós, irmãos, porque o pregador também recebe. Então, que nós sejamos encorajados essa noite a colocar a obra de Deus. Muitas vezes nós somos tentados, irmãos. Quem sabe olhar e falar assim, esse ganho aqui é bom, hein? Eu acho que eu estava fazendo 1 hora por dia, mas vou fazer 2. Não, mas peraí. E se eu dobrar? Se eu dobrar, dá um valor bom. E se eu triplicar? Se eu trabalhar de dia, de noite e de manhã? Melhor ainda. E se eu trabalhar no final de semana? Que multiplicou top. Estou falando, irmãos, que é pecado você trabalhar, irmãos. Deve trabalhar, a palavra diz que o justo verá do suor do seu rosto. Calma aí. Estou falando para você não priorizar o teu trabalho e esquecer da obra de Deus. É isso. Porque nós somos tentados a isso, irmãos. A todo tempo. A todo tempo nós somos tentados a querer mais daqui da terra e menos do céu. E o que Deus sempre nos chama a atenção é, busca o céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu quero orar com os irmãos essa noite. Curva sua cabeça.
Senhor Deus e Pai, nós queremos, Deus, te agradecer, Deus, por essa palavra, Deus. Essa palavra, Deus, que nos traz para um despertamento, Pai. Nos traz, Senhor Deus, e chama a atenção, Pai. E nós devemos olhar, Senhor Deus, muitas vezes para trás e lembrar de onde o Senhor nos tirou e de aquilo que nós não tínhamos lá e temos agora. E que o mais importante que nós não tínhamos lá e temos agora é a salvação em Ti, Pai. Nada mais nessa terra, nada mais nesse mundo nos satisfaz mais do que estar na Tua presença, ser salvos e poder ser chamados filhos Seus. Aleluia. Pai, nós te pedimos, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar essa palavra em prática, Pai. Essa palavra que não é uma palavra doce, uma palavra que deixa nós assim com aquela coisa doce na boca, como uma bala, Deus, que vem a nossos lábios e endossa nossos lábios. É uma palavra que muitas vezes é salgada, é uma palavra muitas vezes que traz uma dureza, Pai, mas nós precisamos dessa palavra, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos do Senhor para sobreviver, Senhor Deus, para lembrar que não somos dessa terra, como foi louvado ao início desse culto, Pai, que estamos aqui de passagem, e a nossa passagem aqui é para cumprir o Teu propósito, Pai, e que tudo que nós fizer, que seja para a honra e glória do Teu nome. Oh Pai, em nome de Jesus nós te pedimos então, Senhor, nos fortalece, nos instrui, nos mostra a Tua vontade. Traz, Senhor Deus, novamente nós ao centro da Tua vontade, Pai. Assim como esse povo, Pai, ao ouvir as palavras do profeta, Pai, ao ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, a qual o Senhor enviou para o profeta, mudaram o seu entendimento, mudaram o seu pensamento, Pai, e voltaram então a reconstruir o Teu templo, a fazer a Tua vontade, Pai. Assim também eu peço, se alguém nessa noite entre nós, se algum irmão que estava pronto a desanimar, ou que estava, Senhor Deus, focado tanto nas suas coisas, que esqueceu do Teu reino, Pai, oh Deus, com misericórdia, Pai, o Senhor alcance esse coração. Pai, se alguém lá fora que nos vê através dessa transmissão que estamos fazendo hoje, Pai, Pai, que estava, Senhor Deus, afastado dos Teus caminhos, Pai, Pai, que ele seja tocado pelo Teu Espírito nessa noite, Pai, a voltar a se arrepender e voltar aonde caiu, Pai, e prosseguir no caminho, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, levanta aquele que está caído, levanta aquele que está parado, Senhor Deus, que ele volte, Senhor Deus, a fazer a Tua obra, que ele bote a mão novamente na seara, Pai, dê ousadia para ele, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E aquele que nos vê através dessa transmissão nessa noite, retorna para a cidade, qual é o local que você está. O que eu te convido nessa noite é você a retornar à comunhão com a igreja de Cristo. Essa igreja, essa união aqui que é o templo de Deus, que é o templo do Senhor, a qual está sendo construída e que um dia estará com o Senhor no céu. Assim, Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.